Seja bem-vindo ao canal. Histórias completas do Facebook, direto para o seu ouvido. Você, assim como eu, está cansada de ler aquelas histórias do Facebook que nunca terminam. Bem, eu hoje resolvi fazer algo divertido com isso. Pego a história lá no Facebook, mando para o chat, GPT ou para outro bom ajudante de IA e peço para ele criar uma boa continuação. Depois mando para um criador de áudio e mando então para o Canva. E daí voilá, eis um vídeo onde eu vou ler a história. E essa é a primeira de muitas que vou ler. Ouçam agora a história da Sarah. Meus pais arrombaram minha porta com tacos de beisebol. Destruíram minha sala num acesso de fúria. Depois, arrancaram minha bebê dos meus braços enquanto eu estava grávida de 6 meses. O primeiro som foi de vidro. Não foi uma rachadura pequena, não foi um aviso. Foi uma explosão inteira, violenta, vindo do andar de baixo, espalhando-se pelo silêncio da minha casa como gelo jogado no piso. Depois veio a voz da minha mãe. Sarah! Jéssica, minha irmã, gritou logo em seguida, mais alto, mais agudo, cheio daquele ódio que transforma o nome de alguém em ameaça. Eu congelei no corredor de cima, com uma mão sobre a barriga e a outra pressionada contra a porta do quarto de Emma. A casa ainda cheirava ao shampoo infantil de lavanda dela e a torrada com pasta de amendoim que ela tinha esfregado na bandeja do cadeirão antes da soneca. Minha filha tinha 18 meses, dormia com um punho fechado na orelha do coelho de pelúcia. E minha família tinha voltado depois de 5 anos de silêncio, carregando tacos de beisebol. 5 anos antes, quando eu tinha 23, meus pais me cortaram da vida deles porque eu me recusei a abandonar a faculdade de enfermagem e entregar o dinheiro da minha mensalidade para bancar mais um desastre empresarial de Jéssica. Jéssica tinha 26 naquela época e já tinha queimado 90 mil em 3 tentativas fracassadas. Meus pais ainda a chamavam de brilhante. Chamavam a mim de egoísta. É assim que algumas famílias mantêm o filho favorito limpo. Fazem outra pessoa carregar a sujeira. Eu me casei com David. Terminei a faculdade. Construí uma vida tranquila com nossa filha Emma e o menino que crescia dentro de mim, Michael. Nossa casa não era grande, mas era nossa. Cada parede tinha um sacrifício. Cada cômodo tinha sido pago com plantões noturnos, marmitas simples, móveis usados e David consertando tudo depois do trabalho, porque contratar alguém nos empurraria para trás. Era o nosso refúgio. Então, numa terça-feira de março, às 10h18 da manhã, minha mãe ligou. A voz dela tremia quando disse que Jéssica devia 150 mil a agiotas perigosos. Meus pais tinham perdido as economias, a aposentadoria, o financiamento da casa estava quase perdido. E então ela disse o que realmente tinha ligado para dizer. Você precisa vender a sua casa. Achei que tinha ouvido errado. Ela queria que eu vendesse o lar que David e eu tínhamos construído, para que Jéssica sobrevivesse a mais uma tragédia, criada por ela mesma. Não, eu disse. Meu pai me encarou como se a palavra fosse uma ofensa. Jéssica torceu o rosto e apontou um dedo para a minha barriga. Você vai se arrepender disso, ela disse. 2 semanas depois, numa quinta-feira, às 14h07, Emma dormia. David estava no trabalho e eu dobrava pequenos bodes azuis para Michael quando a janela da sala explodiu para dentro. Peguei meu celular. Lá embaixo, alguma coisa pesada atingiu a mesa de centro. Madeira rachou. Vidro choveu. Uma gaveta bateu no chão com tanta força que o som subiu pelas paredes. Cadê ela? Jéssica gritou. A gente sabe que você está aí. Minhas mãos gelaram, mas meu corpo se moveu antes que minha cabeça entendesse. Corri para o quarto de Emma, fechei a porta, tranquei e disquei 190 com o polegar tremendo tanto que quase errei a tela. A voz da atendente veio baixa e firme. Emergência. Qual é a ocorrência? Minha família invadiu minha casa. Sussurrei.
Eles têm tacos. Estou no andar de cima com minha bebê. Estou grávida de 6 meses. Lá embaixo, minha mãe voltou a gritar meu nome. Então, veio o primeiro golpe contra a porta de Emma. A maçaneta girou. Sarah! Minha mãe chamou, de repente doce. Sai daí, a gente só quer conversar. O segundo chute sacudiu o batente. Emma acordou chorando. Aquele som mudou tudo dentro de mim. Encostei as costas na porta e passei um braço por baixo da barriga, segurando Michael, como se pele e osso pudessem virar parede. A outra mão apertava o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A viatura está a caminho, disse a atendente. Mas a porta já estava rachando. O taco do meu pai bateu uma vez, duas. Na terceira, a madeira abriu perto da fechadura. Emma gritava no berço, vermelha, apavorada, esticando os 2 braços para mim. Então a porta cedeu. Meu pai apareceu respirando pesado, o taco de beisebol em uma mão, a gola da camisa úmida de suor. Minha mãe passou por ele com os olhos fixos em Emma, como se tivesse vindo buscar uma propriedade. Me dá ela, disse. Você vai começar a pensar direito. Não. Jess avançou antes que eu alcançasse o berço. Ela me acertou pelo lado e o celular escorregou para debaixo da cômoda de Emma, ainda conectado. Meu ombro bateu no chão. Uma dor branca, forte, atravessou minhas costelas. Minha mãe tirou Emma do berço. Emma berrou. O som passou direto por mim. Tentei rastejar, mas Jéssica cravou o joelho sobre os meus braços e me prendeu ali. Você sempre teve que ser perfeita, ela sibilou. Então ela me deu um tapa. Um, depois outro. O gosto metálico de sangue encheu minha boca. Meu pai continuou na porta com o taco pendurado ao lado do corpo. Ele não a impediu. Minha mãe balançava Emma no quadril, enquanto minha filha gritava e estendia as mãos para mim. Ninguém se mexeu para ajudar. Há momentos em que a traição deixa de ser emocional e vira prova. Uma fechadura quebrada. Uma chamada de emergência aberta. O choro de uma criança gravado na linha. 3 adultos dentro de um quarto infantil, mostrando exatamente quem eram. Jéssica se inclinou perto o suficiente para eu sentir café no hálito dela. Sem dinheiro? Ela sussurrou. Então também não tem segundo bebê. Os olhos dela desceram para minha barriga. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Ela se levantou sobre mim e ergueu o pé. Eu virei de lado, encolhendo-me ao redor de Michael, com tudo que ainda tinha. Uma bochecha contra o tapete, sangue quente no canto da boca. E debaixo da cômoda, a voz da atendente cortou o quarto. Senhora! Senhora, você consegue me ouvir? A atendente gritou do celular caído sob a cômoda. Jéssica ergueu o pé. Então outro som atravessou a casa. Sirenas. Fortes. Perto demais. Jéssica congelou. Meu pai virou a cabeça na direção da janela quebrada. E pela primeira vez, desde que tinham invadido minha casa, vi medo no rosto dele. Droga, ele murmurou. A voz da atendente ficou mais alta. Os policiais já chegaram. Eles estão entrando agora. Minha mãe apertou Emma contra o peito, desesperada. Vamos embora, agora. Mas Emma gritava tanto que mal conseguia respirar. Esticava os braços para mim, o rostinho molhado de lágrimas. Jéssica ainda me encarava no chão, furiosa, como se tudo aquilo fosse culpa minha. Então, os passos começaram na escada. Pesados, rápidos. Policia! Ninguém se mexe! Meu pai soltou o taco imediatamente. Minha mãe tentou explicar antes mesmo que os policiais entrassem totalmente no quarto. Ela está emocionalmente instável. Larga a criança, agora! E tom do policial cortou o ar como uma lâmina. Minha mãe hesitou. Emma chorou mais alto. O policial avançou e tomou minha filha dos braços dela com cuidado, entregando Emma para uma policial logo atrás. Emma praticamente se jogou em mim quando a agente ajoelhou ao meu lado. Ela chutou minha barriga, consegui dizer sem fôlego.
A policial olhou imediatamente para meu rosto ensanguentado, depois para Jéssica. E a expressão dela mudou. Fria, profissional, perigosa. A ambulância levou Michael e eu para o hospital. Eu nunca vou esquecer o terror daqueles 20 minutos, enquanto os médicos verificavam os batimentos dele. Cada segundo parecia uma eternidade esmagando meu peito. Até que finalmente, tum, 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 o coração dele. Forte. Eu comecei a chorar tão violentamente que mal conseguia respirar. David chegou correndo pouco depois, ainda com a roupa do trabalho, completamente pálido. Quando viu meu rosto machucado, algo dentro dele pareceu quebrar. E quando soube que tinham levado Emma dos meus braços, nunca vi meu marido olhar para outro ser humano com tanto ódio. A polícia encontrou tudo destruído, mesa quebrada, vidro espalhado, marcas do taco na parede do quarto infantil. A gravação inteira da ligação no 190. Os gritos, as ameaças, Emma chorando, Jéssica dizendo, então também não tem segundo bebê. E ainda havia as câmeras externas da casa. David instalara 2 no ano anterior, depois de pequenos furtos no bairro. Elas gravaram tudo. O carro dos meus pais chegando, os tacos, a invasão, minha mãe entrando pela janela quebrada. Tudo. Jéssica foi presa naquela mesma noite. Tentou gritar no estacionamento da delegacia que eu estava arruinando a família. O policial respondeu, não, senhora. Você fez isso sozinha. Meus pais também foram presos. Meu pai por invasão armada e destruição. Minha mãe por sequestro da própria neta e participação na agressão. Mesmo algemada, minha mãe chorava dizendo, foi por amor à família. Não. Amor não destrói o quarto de uma criança. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Michael nasceu saudável. Perfeito. Quando segurei meu filho pela primeira vez, pensei em como quase tinham arrancado aquilo de mim também. Jéssica entrou no tribunal diferente. Sem maquiagem cara. Sem arrogância. Sem aquela confiança cruel. Porque pessoas como ela passam a vida acreditando que nunca sofrerão consequências. Até sofrerem. A promotoria exibiu o áudio da ligação. O tribunal inteiro ouviu Emma gritando. Depois ouviram Jéssica ameaçando meu bebê. Vi um dos jurados fechar os olhos. Meu pai chorou durante o depoimento. Mas não chorei por ele. Ele tinha assistido enquanto eu era agredida no chão do quarto da filha dele. Existem coisas que lágrimas não limpam. Minha mãe tentou dizer que estavam desesperadas. O juiz respondeu, desespero não autoriza violência. Jéssica recebeu pena de prisão. Meus pais evitaram cadeia longa por causa da idade. Mas perderam a casa, responderam criminalmente e receberam ordens permanentes de restrição. Nenhum deles poderia chegar perto de mim ou dos meus filhos outra vez. 1 ano depois, sentei no chão da nova sala, enquanto Emma desenhava com giz de cera ao lado do irmão. A nova casa tinha janelas maiores. Mais luz. Mais silêncio. Às vezes ainda acordo assustada quando ouço vidro quebrando em filmes. Às vezes ainda verifico 2 vezes as fechaduras. Traumas não desaparecem só porque a justiça aconteceu. Mas justiça importa. Porque pela primeira vez na vida, Jéssica ouviu não, sem alguém correr para salvá-la das consequências. E meus pais finalmente descobriram o preço de destruir uma filha para proteger outra. Gostou da primeira história de nosso canal? Amanhã a gente vem com mais uma história direto do Facebook para seus ouvidos. Ou pode ler ela também em nosso blog, link nos comentários.